E aí eu começo do zero. E aí eu começo de novo, porque aí mudou o público, né? Já não é o público de fora, que gosta de videogame. Tá? Tem até um pessoal em comum que também gosta da parte do virtual, mas sim, assim... Você está ponta entre os dois, né? Agora as corridas são reais e os ensinamentos e as reflexões são mais para o automobilismo real. E é esse o caminho que eu tô seguindo agora. Você estava me falando que você não é tão dedicado assim, né? Não, dedicado estou. Bom, tem limitações, vamos ser honesto, e coisas que até falei já no primeiro vídeo, sabes? Tem limitação financeira, né? Bem ou mal para treinar no carro. Bom, tem um virtual que pode ajudar, é verdade, mas não deixa de ser bastante caro, você não dá para gastar demais. Cada corrida, 150, 200 reais, a gente falou. Então é bom, uma corrida por mês dá para encarar até pessoas de situação, depende mais humilde e tudo, mas treinar já requer um orçamento bem maior. Bom. E outra coisa, eu tenho 57 anos, Leo, então não vou me tornar profissional, sabe? Então, para mim é mais uma válvula de escape mesmo, um prazer, assim, o prazer de dirigir, de competir com outros que estão no mesmo perfil. Agora, você vai um pouco além. E até perguntar, qual é o teu objetivo no kart? Porque ele é tão perfeccionista que dá a sensação que você quer se tornar profissional número 1 no mundo, vai, por que não? Sim. Te provoca aí. Que a sua linha a sua linha é chegar o máximo possível. Eu tô pensando aqui, porque só o meu pai sabe, entendeu? Só o meu pai sabe, eu não sei se eu quero me colocar essa pressão. Mas acaba te colocando, porque sempre quer aperfeiçoar e tudo, hein? Ciclo vicioso um pouco, não? É algo mais meu e com o meu pai. O que eu posso dizer é que assim, cara, eu quero chegar muito longe e eu vou chegar. E depois que eu chegar bem longe no amador, isso é tranquilo de falar. Eu vou fazer a transição profissional. Então existe, bem ou mal existe. Sim. Porque meio que inevitável, não? Porque querendo sempre, vai chegar um momento que, então vamos passar este patamar, vamos dar um passo a mais, não? Sim. Tu está nesta linha, bem ou mal. Apesar da idade, não é uma limitante. Não, mas aí tem o profissional, tem o master, né, acima de 40. Tem outro tipo de profissionalismo. Mas assim, profissional que eu digo é o kart profissional, né? Assim, não necessariamente viver disso, eu não estou falando em viver do kart, assim, mas chegar no nível profissional, que é andar com o kart profissional e competir com os profissionais. Mas para isso eu tenho uma trajetória, tenho uma caminhada, eu preciso fazer muita coisa antes disso. Assim, eu preciso fazer o meu nome no kart rental, eu preciso ter resultados no kart rental, eu preciso mostrar que eu tenho a capacidade de chegar no profissional, porque o rental, bem ou mal, ele nivela por baixo. Vamos falar o português claro aqui. Ele nivela por baixo. Escuta. Você pegar um kart profissional e um kart rental, é muito mais difícil você andar, que seja o F4, não precisa nem ser o 2 tempos. F4 já é um... É muito mais difícil, porque assim, ele vai te dar muito mais velocidade final, um pouco mais, assim, velocidade final. Ele é um kart mais ágil, ele é um kart que a parte do freio dele é bem mais mole, então você vai ter que modular mais o freio, você tem que modular mais o acelerador. O rental, assim, muitas vezes, cara, você dá uma patada no freio, às vezes dá outra patada ali no acelerador, você tá... Se no profissional... Você já mexeu com o F4, pelo que eu estou vendo. Já. Mas assim, para chegar lá no profissional, eu tenho uma caminhada no rental, que é assim, eu preciso ter resultado, eu preciso... demonstrar que eu consigo e que, cara, que eu cheguei no nível máximo do rental e aí eu consigo dar esse passo a mais aí para frente e chegar no profissional. Eu preciso de apoio, vou precisar de patrocínio. Então isso eu ia te falar, porque nisso aí, até eu acredito que não estou tão longe, viu? Porque a gente está mexendo com campeões, vice-campeão paulista, alguns que fizeram até o brasileiro, estão com a gente, na verdade, tem semi-profissionais. Não diria profissional fura, assim, mas algum jovem que já se considera como profissionais, estão correndo com a gente e a gente chega a competir. Tá alguns um pouco fora da curva, é verdade, mas a gente tá nessa briga aí. Sim. Você tá full nesse, você ganhou a Copa do Verão agora em Guará. Sim. Nossa, Copa do Verão da categoria mais forte, estamos falando dos 90 quilos, o pessoal geralmente... E que tem experiência, eu corri na light, você correu na forte, e ganhou na forte.
e perdeu 4 posições e voltou e se recuperou e ganhou. Ou seja, não estamos falando não estamos brincando aqui. Estamos falando de um cara que já mostrou uma capacidade de competir com um cara que já faz campeonato paulista até brasileiro. Sim. Você está muito perto disso já. Mas assim, eu acho que eu tenho uma margem ainda de evolução, principalmente nesses outros fatores físico e emocional. Então assim, comecei a meditar. Então, mas assim, essas categorias que você falou, assim, eu tô correndo porque os campeonatos não têm 80 quilos, né? Só os campeonatos maiores, o nacional, tem a 80 quilos. Então eu precisei realmente correr na de 90. Não, essa não era 85, essa era a Copa do Verão? Não, é 90. Então eu precisei correr, a Light foi a 95. Então eu precisei correr na de 90. Não gosto muito porque tem que ficar colocando lastro, muda um pouco o estilo de pilotagem. Muda um pouco, E eu estou me preparando para esses campeonatos maiores, mas não tem jeito. Quando chegar lá no campeonato maior, eu vou ter que fazer os treinos ali com 80 e andar com 80. Tu vai chegar lá, cara. Para diminuir é mais fácil, sabe, Noel? Meu tema é isso, hein? Tu começou a tocar esse tema para voltar a... Sim. Porque, assim, mas aí é consequência. É igual você estava falando da corrida da Copa do Verão, ganhou e tal. Eu achei, até falar um pouquinho das coisas que eu achei que foi bem marcante, assim, porque foi muito madura. Foi uma corrida muito madura, sabe? Uma corrida em que teve a Super Pole, então eu fiz ali o terceiro tempo, ainda nunca tinha tido experiência com Super Pole, é uma volta só, você entra com mais pressão, mas é o que eu falei, tem muitas outras coisas para você analisar, como você vai andar naquela volta, se você vai privilegiar o aquecimento de pneus, se você vai privilegiar naquela volta de warm-up, conhecer melhor o kart, se adaptar ao kart. Então, assim, fiz ali o terceiro tempo, depois que eu passei o primeiro, ele colocou por dentro na curva da Dutra lá em cima, e aí ele me jogou ali para fora. Então, naquele momento que eu fui para fora, eu até pensei, nossa, eu vou entrar no meio do mato. Eu vou atolar, porque não sei se você viu aquela reta da Dutra, tem uns matos altos. Eu pensei, nossa, eu vou pro mato. Vou comer grama. E aí os outros passaram, eu voltei para quinto. Tu perdeu 4 posições. E aí eu volto para quinto, e a única coisa que eu penso ali é o seguinte, cara, o primeiro já tinha distanciado um pouco. Então, assim, eu precisava passar e passar rápido. Já não era só passar, eu ia ter que passar rápido. Eu sou agressivo, mas tem um limite também. E aí, abrindo um parênteses aqui, pessoal, o piloto que ganha corrida não é o piloto mais moderado, nem o mais agressivo, não. O que ganha campeonato, aliás. É o piloto mais cerebral. Então, assim, é aquele que não é tão moderado a ponto de perder as oportunidades, mas não tão agressivo a ponto de colocar tudo a perder. Jogar fora, para fora a corrida. Né? Se os pilotos tiverem o mesmo nível, o moderado vai estar na frente do agressivo. Se eles tiverem o mesmo nível de pilotagem. Só que daí, ali eu pensei, eu tenho que passar rápido. E aí eu fui Não, tomou seu tempo, cara. Tomou seu tempo. Quando você voltou no segundo lugar, você foi muito calma, cara. Mas a gente veia, volta após volta, está ganhando terreno primeiro, não está sendo aquele agressivo de 2 anos atrás, lá, que você se irritava no kart center. Não, era outro Leo que vi nesta corrida. Ali, assim, Leo paciente, um Leo que ganhava centímetro por centímetro, e na hora H você deu o bote, pô. Sim, e ali a parte que eu falei para você, a parte mental, a parte do foco, de manter o foco, manter a mente, que é a parte mais difícil para mim, porque às vezes eu chego na corrida, cara, minha cabeça não tá legal, assim. Você sai de casa com seu filho em crise, por exemplo, com seu filho se machucando, cara, você não tá no seu estado emocional. E quando a gente briga por 1, 2, 3 décimos, você não consegue saber onde você ganhou, onde você perdeu. É a sua cabeça. E ali, assim, acho que eu gostei por causa disso, por conta desse ponto da inteligência emocional, né? Então tem várias áreas de inteligência, né? Eu acho que a parte cognitiva legal e tudo, mas a parte da minha inteligência emocional nunca foi tão boa. E eu achei que eu fui emocionalmente bem inteligente, porque eu sabia que se eu mantivesse o ritmo ali, e aí quanto mais próximo eu ia chegando, eu sabia que ele estava olhando muito para trás, e ele ia... E aí chegou uma hora que eu estava 1 segundo, eu comecei acho com 4 segundos atrás. Quando eu cheguei a 1 segundo, em meia volta eu já tirei, porque ele sentiu. E ali quando ele sentiu, eu... Aliás, ele caiu feio depois, acho que terminou 4º, quinto, não sei, é meio que... Não, depois ele recuperou para terceiro, mas aí o que aconteceu? Eu passei ele, e aí chegou na mesma curva lá em cima, aí eu olhei para trás, ver se ele não estava, ele estava atrás, falei, de novo não, né? aí eu fechei a linha de dentro. Quando eu fechei a linha de dentro, ele foi um pouco afobado, e aí ele acabou batendo na minha traseira e rodando. E aí errou. E aí quando eu fiquei em primeiro ali,
eu comecei só pensava em, assim, distanciar para o Erivaldo, que é um grande piloto, aliás. Sim. Erivaldo, cara, claro. Grande piloto, Não, claro. Anda muito. E aí distanciar dele depois dominou que a metade da corrida estava bem na frente. Estava muito. E aí eu só pensava assim, em abrir cada vez mais, e depois que eu vi que eu já não sofria risco de quem estava atrás, eu precisava ser melhor que eu mesmo. E aí cada volta eu precisava ser melhor. Abriu, chegou a abrir. E aí deu tudo certo, cara. No não, final foi tudo frio certo. Todo. Aquela cara de irritação que a gente às vezes via em você lá em outras épocas, cara, não vi nada. A corrida toda, bem frio, mesmo quando perdeu a posição, não se irritou, ficou lá trabalhando, centímetro por centímetro, cara, foi corrida de referência. Essa é a melhor corrida que te vi correr. Foi legal, bem bacana. Essa parte realmente, assim, a gente fala do piloto que tira o braço do volante, né? Se irrita. Porque, assim, realmente, é algo totalmente compreensível, porque, assim, você tá... Poxa, eu tô ali, e aí o cara vem, te joga para fora, você tá emocionado. Só que, assim, primeiro risco que você corre, né? Quando você não tá com os dois braços volantes, você corre mais riscos você pode dar uma escapada ali e não conseguir controlar o seu kart. E outra que, assim, cara, você não tem controle sobre as coisas. Isso é filosofia, tá? Estoicismo. Você não tem controle sobre as coisas que vão acontecer com você. Você tem controle só da forma como você vai reagir a elas. Então, assim, tente reagir da melhor... E ali, assim, eu nem tirei o braço, nem reclamei. Só na hora que eu passei na reta, eu falei pro Samuel, ó, jogou pra fora lá. E voltar pra pista. E voltar pra pista, pra não entrar no meio do mato. Mas, tirando isso, sim, aí depois, cara, se vai ter punição, se não vai... Cara, não tá sob o meu controle. O que eu posso fazer? É me concentrar aqui para voltar lá e passar ele e ganhar a corrida. Então, eu acho que isso exige, assim, é uma inteligência emocional, realmente é algo difícil, sabe? Eu fico feliz realmente porque é o que você falou, né? Pô, você não ficou nervoso, você não ficou... Porque é realmente difícil, então é um outro degrau que eu estou tentando subir para chegar nesse nível que eu te falei e chegar até o profissional. Então, voltando ao tema do patrocínio, profissionalismo, tu já pensou, vamos imaginar que este ano anda tudo bem. E pelo jeito este ano é um divisor de água para você. Eu estou sentindo que está em outro patamar. Eu não falo isso para te lisonjear, eu acho que tu chegou a um patamar bem interessante. Então está muito perto disso aí. O que pode acontecer depois? Tu já começou a pensar, planejar? Não sei e não me preocupo, porque de novo eu não tenho... Mas isso não te preocupa? Não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle, isso é consequência. Se eu ganhar as corridas, se eu ganhar campeonato grande, campeonato nacional, se eu me der bem na etapa do brasileiro, essas coisas vão... Se eu começar a fazer o meu nome e ter mais pessoas que me seguem e pessoas que gostam do trabalho que eu estou fazendo, de coaching e ensinar outras pessoas a evoluir no kart, os patrocínios e as marcas, elas vão chegar até mim, porque é inevitável. Você me conhece fora das pistas, né? Sou um cara muito tranquilo, cara, muito de boa, assim, sossegado e tal. Mas ali dentro, eu realmente me transformo completamente, assim. Todo mundo. Acho que todo mundo, né, que corre. Mas em tudo, assim, a gente já jogou tênis, né? Você viu? Cara, a gente tá conversando de boa. Quando a gente começa a jogar, cara, eu quero comer seu fígado. Então, assim, e as marcas vão ver isso, cara, que... Assim, cuidado, quem fígado, os franceses são melhores. Como é ter fígado doente, tu sabe? No foie gras, nossa especialidade. Então, não fale de fígado, então tu vai perder. Então o seu eu passo. Mas assim, as marcas vão ver. Primeiro, você traz resultado, você expõe a marca com resultado, você está lá no pódio. Se eu conseguir chegar nesse nível e trouxer resultados, ponto para mim. Você é um pacote completo, sim, você sabe falar bem, você se comunica bem, você vai levar os valores daquela marca naquilo que você faz. Quais são os seus valores? Você é um cara legal, você é um cara que não faz coisa suja na pista, você é um cara que é parceiro de todo mundo? Legal. Cara, elas vão querer se associar a mim, isso é inevitável. Só que eu preciso fazer por merecer, eu preciso chegar lá. Tem um caminho até chegar. Eu vou conseguir, vai dar tudo certo? Não sei, mas eu vou fazer o máximo que puder para que eu chegue lá. Mas se não chegar lá também não vai ser... Tá tudo certo, porque eu fiz o máximo. Você não vive disso também? Não, eu não vivo disso, não é minha profissão. E assim, eu fiz o máximo. Quando eu saio da corrida, cara, geralmente pode até, assim, o cara me joga pra fora, eu ter rodado,
muitas vezes eu saio e eu falo com meu pai e falo, cara, mas assim, o resultado não foi bom, mas a performance foi boa, sabe? Eu gostei da performance, eu me diverti lá dentro. Então assim, eu fiz o máximo que deu. E aí o que vai acontecer depois, cara, pode ser que o máximo de outro cara lá seja melhor do que o meu. E aí eu não vou ganhar. E tá tudo certo, sabe? Mas eu preciso fazer o máximo. E aí o que é complicado é assim, aí é naquilo que você falou lá do texto, do artigo sobre como funciona a mente dos grandes campeões. É uma sensação de inconformismo constante. Então tem o perfeccionismo, de fazer tudo direitinho, mas de inconformismo. Então assim, acho que não teve uma corrida que eu corri na minha vida que eu saí satisfeito. Assim, e aí entra até um pouco em contradição, assim, pô, mas você falou que você fazendo o seu máximo já tá legal e aí você não sai satisfeito. É que é uma coisa diferente da outra. Assim, eu fiz o máximo que eu podia fazer, dentro daquele limite do conhecimento que eu tinha. Agora, lá dentro eu percebi que eu aprendi outras coisas, então eu saio inconformado porque eu precisava já também fazer essas outras coisas que faltavam. Se tu aprendeu é porque tinha coisa para aprender, né? Em definitiva, então... Isso. E aí você sai assim, sempre querendo fazer alguma coisa a mais, assim, sempre querendo, cara, melhorar. O que eu posso melhorar? Pô, mas você ganhou a corrida e você ficou, sei lá, uma reta de diferença. Mas eu acho que teve uma, cara, para falar que não teve nenhuma, teve uma. Teve uma que eu saí satisfeito. Foi ano passado. Essa não, cara? Não. Do verão, não? Não, essa não, porque eu fiquei em terceiro no quali, eu não performei tão bem na volta lançada. Aquela Super Pole, né? Na Super Pole. Mas eu também me perdoo, porque é a primeira vez que eu andei aquilo ali. Então assim, tá tudo certo, mas pode melhorar, então eu não estou conformado com aquilo. Mas foi o ano passado, Noel, uma etapa lá do campeonato da Copa São Paulo de Kart do Interior, e eu cheguei muito mal para correr, cara, muito mal. A minha cabeça tava muito ruim, cara. Nossa, eu até me emociono um pouco, porque aquele dia foi muito difícil, cara. E tem um tipo de campeonato paulista, né? Isso, só que do interior. Mas é um negócio bem... Sim, tem um nível legal, cara. Assim, eu comecei o ano passado e tem muito piloto que anda lá já há anos, né? E aí eu corri a primeira corrida, não estava nesse estado legal e eu me precipitei em uma manobra, não tinha ação de ultrapassagem, me precipitei. E aí quando eu vi que eu ia bater, eu pisei muito forte no freio e rodei. E são duas corridas, né? Então eu rodei, fui lá para trás e tal. E cara, tinha uma coisa que assim, toda vez que a minha mãe ia assistir, eu não conseguia ter o resultado, sabe? E a minha mãe, eu queria fazer por ela, sabe? O meu pai já tinha pego vários, tal, mas a minha mãe não ia sempre, às vezes ela viajava. E aí eu rodei e falei, nossa... Você me sentiu algum tipo de pressão? Talvez. Uma pressão interna ali de, poxa, minha mãe tá aqui, eu quero fazer o resultado para ela e tal. E aí, cara, eu cheguei e fui para a segunda corrida. E aí, isso é coisa dos deuses, né, cara? Assim, eu peguei um kart que é o melhor kart que tem lá. Que tem isso também, a gente tem que ficar claro com o que nos assista, né? Sim. Por mais que os cartódromos querem equalizar, tem diferença, sim. O lance é que o raio não cai sempre no mesmo lugar. Então, num campeonato longo, por exemplo, acaba equilibrando. Sim. Mas numa corrida só pode ter um pouco de sorte, falta de sorte, dependendo da qualidade do kart. Só que aí depende da forma como você vê. Se você enxergar assim, cara, eu dei azar, não peguei um kart bom e não tem mais o que fazer. Assim, você tem que andar em qualquer kart, bicho. Não. Então assim, se você pegou um kart bom, você tem que andar muito mais. Se você pegou um kart mediano, você tem que andar um pouco mais que os outros. Se você pegou um kart ruim, você tem que andar igual. Então, só que aí como você vai fazer isso? Estudando, aprendendo. Na hora que você vai treinar, não escolhendo o kart melhor para ficar andando lá na frente. Qual que é o pior? Esse aqui? Então é nesse aqui que eu vou. Então, assim, aí chegou na segunda corrida, eu peguei, só que assim, o kart não anda sozinho também. Não, lógico. Então, peguei um kart muito bom e, cara, e ali, assim, nossa, eu me concentrei num nível e eu não estava bem, assim, mentalmente, mas eu me concentrei no nível, eu entrei naquela corrida, cara, eu comecei a andar, e eu comecei a abrir, assim, você sabe quando a gente olha... Não, mas não tem um aspecto, só uma parênteses, eu sinto isso às vezes, quando pego um bom kart, que ajuda, psicologicamente, o kart responde o que tu quer fazer, isso alivia, né? E aí te dá uma moral, te dá uma confiança, isso permite também. Não, com certeza, você fica mais confiante, você se sente mais rápido. Não dá para negar. E ali, assim, a gente vai olhando para o piloto de trás, né, e vai pegando umas referências, né? Então eu passei nessa curva, ele estava aqui, eu passei nessa curva de novo, ele estava... E aí eu percebi que eu fui abrindo. E aí quando eu tinha já mais de uma reta, que eu não enxergava mais, eu comecei a olhar só para frente, e falei, agora eu tenho que ser mais rápido que eu mesmo, né?
E eu fiquei satisfeito por quê? Primeiro pelas condições que eu estava, então eu ganhei com uma diferença muito grande aquela corrida. E nas condições que eu estava, assim, nas condições emocionais que eu estava. E quando eu olhei os tempos, a minha última volta foi a melhor volta que eu fiz. E eu falei, cara, e eu não precisava mais. Eu não precisava, já tinha aberto bastante. Só que eu estava assim, não, eu preciso me superar. Mas é você, então, cara. Esse é você. Então essa corrida, eu lembro que, cara, terminou a corrida, eu estava exausto. Cara, eu estava exausto, como se eu tivesse puxado um caminhão durante vários quilômetros. Sim. E eu só conseguia chorar, cara. Eu só conseguia chorar. E eu abracei meu pai, cara. Nossa, eu abracei a minha mãe, eu dei o resultado para ela, sabe? Então, assim, o resultado que eu queria entregar para ela ali, ela me vê ganhando, minha mãe gosta disso, assim. Então, assim, ela me viu ganhando. E eu abraçava eles e, assim, eu só falava para eles, cara, hoje foi muito difícil, cara. Hoje estava muito difícil em prantos. Foi desafiador, né? Em prantos. Então, assim, são emoções, aquela coisa que muita gente diz, né? Poxa, o kart mudou minha vida. Porque são emoções e experiências que, cara, a gente não vive em outros lugares. Então, o automobilismo e o esporte proporciona isso. Então, acho que isso que é bem legal, se praticar. Tu sabe que os meus resultados que tive também sempre foi a presença da família, cara. Legal. É louco isso, né? Cada vez que a minha família vem torcer para mim, consegui render mais do que... cheguei a ganhar algumas corridas, sim, sem ter a presença da família, mas realmente, te dá algo a mais, é interessante isso também, que tu vivenciou aí naquela. É uma energia, né, cara? É coisa que a gente não explica. E tu quer mostrar, dar o melhor, em definitiva, não só para você, senão também para alguém próximo, que é importante para ti. E tu duplica, né, a energia, o esforço, é muito bacana isso também. Bom, Noel, agradecer você pelo convite, o Max, toda a produtora aqui. Realmente é um trabalho de excelência, eu acho, como eu falei lá no começo do vídeo, acho muito bonito, muito importante para a gente ter isso no kart brasileiro, ter iniciativa como essa que você teve, de trazer pessoas aqui, eu poder também contar um pouco do outro lado, né? E assim, porque as pessoas só veem você lá na pista ou com aquele contato mais superficial, né? E contar um pouco da história, quem sabe inspirar também outras pessoas, né? A evoluir também e quem sabe, aprender alguma coisa também com tudo isso que a gente conversou aqui. E eu espero que, cara, que isso tudo que você esteja fazendo, que volte para você, e eu tenho certeza que você vai ter muitas alegrias com tudo isso que você está fazendo aqui pelo kart e pelos pilotos, né, pelo mundo do kart como um todo, né? Obrigadão. Não, o prazer foi para nós, pô. Eu te conheci, mas não te conhecia por dentro. A gente chegou, os caras, bateu um papo em torno das corridas e tudo, a gente chegou a correr junto, em equipe, inclusive, no kart center, coisa do gênero. Mas, na verdade, eu tinha vontade de te conhecer melhor, né? Já pela pessoa que você me chamou muita atenção, né? Você é um cara diferente, perfeccionista, e todas essas características que tu tem, que poucos têm. É diferente das minhas, né? Eu sou mais pelo lado mais emocional, motivacional, a garra, lado competitivo, mas de outra forma. É mais pelo lado do lazer mesmo, amador, não tenho tanta ambição. Obviamente, se você chegar a dar, vou tentar conseguir, é aquela coisa, mas menos ambicioso, sendo bem honesto. Mas você sempre foi mais ambicioso, assim. Tinha curiosidade de saber de onde vinha tudo isso, né? Por quê? Porque além não é só ser ambicioso, né? E a gente sente tudo que você falou. Você tem uma caixa de ferramentas e usa as ferramentas para chegar lá. Quando você chega, a gente sabe que não é por acaso. Né? No meu caso, um pouco mais por acaso. Para ser bem honesto. Você é bem talentoso. Mas, cara, tá certo isso que você faz, viu, Noel? De ir lá por diversão e querer curtir e tal. Porque, assim... Pessoal, não façam essas coisas que eu faço. Se vocês andam de kart, vocês são amadores, façam, porque faz igual o Noel lá, usa o seu talento, ganha suas corridas, às vezes não ganha as corridas e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas bom, enfim, então este lado aí queria explorar mais, saber um pouco mais, você se abriu muito, né, neste post, agradeço muito por isso, viu? Você chegou a emocionar, pô, chegou a chorar, cara. Muito grato por isso, foi um prazer te receber, a gente te receberá mais vezes, provavelmente, tá? Legal. E boa sorte, que o ano começou muito bem para você, viu? Esse ano vamos continuar torcendo, junto com o lado do teu pai, né? Que pelo jeito está querendo te acompanhar mais, cada vez mais, né? Se emocionou demais na Copa do Verão, né? Sim. E sempre será um prazer, Leo. Espero te ver logo, viu? Obrigado, viu, Noel? Até a próxima. Valeu, um abraço.